Sejam todos bem-vindos, gente. Hoje, dia 29 de julho, estamos felizes por estarmos aqui no programa Viva com Saúde, ver os rostinhos de vocês, a tia Nalvinha lá da Bahia. Oi! Que bom Bom tê-la dia. aqui, Patrícia e Laureano também. Que privilégio ter a presença de vocês. Muito obrigada, viu? E é muito bom estarmos aqui com a doutora Rebeca neste dia. Vamos tratar de assuntos muito importantes hoje, que é sobre a saúde mental, né? E é um assunto muito importante para todos nós, pertinente para todos nós. Mas, como a gente sempre faz antes de começar, a gente vai começar com uma oração, chamando o Senhor Jesus para estar aqui conosco, tá bom? Se você está no Instagram também, ore conosco. Nós vamos estar agora iniciando o nosso programa Viva com Saúde. Então, vamos falar com Jesus. Ora pra gente, filho. Vamos sim. Querido paizinho, muito obrigado pela companhia durante todo o dia. Estamos aqui, Senhor, sem merecimento algum, mas pelo seu Filho amado, Cristo Jesus, que um dia deixou o seu trono e veio aqui neste mundo morrer por cada um de nós. Nós vamos a Ti, em nome de Jesus, para agradecer o cuidado e a proteção. E agora nós iremos conversar um pouco mais, aprender sobre como ter uma saúde. Por favor, Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aprender a ter uma saúde emocional, né? Ok. E vai ser muito bom a gente conversar aqui sobre isso com a doutora Rebeca. E eu já vou pegar aqui a minha colinha, que a gente tem aqui para o programa de hoje, já dizendo que vocês podem escrever aqui, né, meu bem? Perguntas, É, dúvidas. o objetivo do nosso programa é termos conhecimento, transmitir esse conhecimento e tirar as dúvidas também. Isso é muito importante, É. tá bom? Então você vai ter a oportunidade de colocar aí no chat aí a sua pergunta. A Patrícia está junto conosco aqui, olhando tanto no Instagram quanto no chat do Zoom as perguntas para a gente estar interagindo e buscar bastante, né, o conhecimento da nossa doutora, que ela vai estar compartilhando conosco assuntos importantes, né? Aproveitando esse tempinho aqui, que são só 40 minutos, mas que vão ser muito bem aproveitados, pois nós estamos bem acompanhados, como nós dissemos aqui. Eu vou dar um destaque para ela aqui no Zoom, doutora Rebeca Moreira. Seja muito bem-vinda hoje aqui. O tema de hoje do nosso programa Viva com Saúde é saúde emocional. Desculpa, gente, hoje minha garganta não está ajudando muito, mas vamos conseguir. Saúde emocional para obter um coração restaurado. E por que desse tema, né? Tem a ver aí, fazendo uma ponte com um livro que a doutora Rebeca escreveu, com mais duas outras profissionais, outras duas autoras, e o livro é uma bênção. Eu tenho ele aqui. Tá aqui do ladinho, Eu pode vou pegar pegar. aqui. Ele está aqui. A minha amiga Patrícia conseguiu trazer ele aí para gente, uma bênção. Coração restaurado, transformação de vidas pelo amor. E aí a gente agora, hoje, está tendo esse privilégio de conversar com uma das autoras. E eu estou muito feliz por isso, porque é um livro de muita bênção. E se você ainda não tem, a Rebeca vai nos dizer aqui como a gente pode adquirir, e ele é mandado para qualquer lugar do Brasil, né, doutora? Sim, ele é da ele é da CPD. Eu acho, ficou ruim a voz aí, é que tá dando microfonia. Tá dando eco. Tá. Se eu apago uma, Sabe como você faz? Você diminui o volume do seu celular todo, deixa ele no zero, que aí não vai sair a sua voz por lá. Vamos ver se melhora. pronto, deu certo? Deixa eu diminuir o meu aqui também. Peraí, gente. Vamos ver Deu se certo? Agora eu quero ver o nome do livro. fala de novo. Deu certo? Ó, o livro é publicado pela CPB. A CPB vocês podem pedir direto pelo site. Eles encaminham para qualquer lugar, sem o frete, tá? O preço lá é R$ 59,90 e ele vai para sua casa, para onde você quiser. Às vezes, algumas delas pode dar uma pequena diferença, mas esse é o valor. Mostrando o E nome. vocês podem estar pedindo na Casa Publicadora Brasileira.
Muito bom. Tem o site na internet. Tá lá na internet, né? Pode deixar depois aí. Ai, que bênção, tá. Aí você coloca também. Depois a gente põe aqui no chat, quando você for falando, eu coloco aqui. Então, ó, a Rebeca Moreira, é importante apresentá-la, né? Vamos fazer a devida apresentação. No livro já traz aqui, ó. Ela é doutora em educação, professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, pesquisadora na área de desenvolvimento cognitivo e emocional. É mãe de 2 filhos e líder cofundadora do Ministério Corações Restaurados, no qual atua desde 2015. Então, não é somente o nome de um livro, é um ministério, Corações Restaurados. É um ministério que tem salvado muitos lares, eu sei, eu ouço muito pela minha amiga Patrícia, e no próximo a gente quer participar, porque Em eu nome sei de que é Jesus. uma bênção. É verdade. Obrigada. Amém, amém. Doutora Rebeca, vamos para perguntas. Todas as perguntas, e você também pode fazer a sua. A primeira pergunta é: a nossa sociedade parece estar cada vez mais doente emocionalmente. No jornal CNN Brasil, saiu uma matéria assim, ó, olha só, recente, dia 16/5/2024, dizendo assim, ó, no Brasil, a proporção dos angustiados é de 34%. Os jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. E conforme dados do relatório global anual, o estado mental do mundo, olha só, 2022, o país tem o terceiro pior índice de saúde mental do mundo. E no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período de 2028, houve um aumento, 2022, houve um aumento 37% na aquisição de antidepressivos, segundo o mapeamento da Vida Link em 250 empresas. O que isso está acontecendo, doutora? Olha, de fato, nós estamos programados para não dar certo. O inimigo tem arrebentado o nosso mundo. Gente, a gente vem desde a década aí de 70 com vários projetos, mas o inimigo quer machucar, traumatizar crianças, porque ele sabe de uma coisa. Crianças feridas tornam-se adultos que, não tratados, acabam ferindo as pessoas. E muitas vezes essas pessoas não sabem que ferem nem que patrocinam. Então, por exemplo, ele foi machucado na infância, né? Você apanhou demais. Quando você vê, você está repetindo, né? O abuso, por exemplo, o nosso país é um dos países maiores índices de abuso, o abuso sexual, que é um dos mais graves. E o abuso, ele não tem consequência só para a pessoa abusada, é a família inteira, porque ele chega à terceira e quarta geração. Então, as pesquisas já indicam, pessoas que sofreram abuso têm a tendência de criar filhos que podem ser promovidos ao abuso sexual ou outros tipos de abuso, ser controlados, não conseguir dizer não, não colocar limites, ficar extremamente medrosos. Então, às vezes, tem alguém na sua família lá atrás que sofreu e que você vai ter consequências disso. Então, o problema é geracional e tem respaldo bíblico, né? A palavra de Deus diz que a maldade ela vai até a terceira e quarta geração. Pronto, voltou o nosso áudio aqui. Sim, Rebeca, que interessante e que profundo, porque às vezes você foi falando aí, eu fui pensando aqui, né? Às vezes a gente faz no automático e não percebe que está replicando algo que aprendeu e que o meu filho vai replicar porque aprendeu comigo, e é um ciclo, né? Que ninguém muda. E, nossa. E a coisa amplia, né? Dá para estudar depois em outros casos, gente, mas o que é uma mentirinha pode virar uma destruição familiar. Se você analisar a história de Abraão, foi isso que aconteceu. Uma pequena mentira virou uma destruição familiar, todos os filhos envolvidos numa mentira. Então, é terrível porque na próxima geração amplia o problema, né? E os pais, querendo proteger, acabam prejudicando se não encontrarem o evangelho e a cura emocional. Nossa, exatamente. E aí, a segunda pergunta é muito interessante também, né? Para nós aqui, que fala exatamente sobre a capa. A capa proposta, né? Proposta no programa de hoje,
tem lá a Simone Biles, que é uma ginasta muito conhecida, a melhor do mundo, né, na atualidade, e a gente colocou porque a gente está vivendo as Olimpíadas, né? E achamos bem pertinente e bem atual. E aí, a foto fala lá, saúde emocional e mostra ela. Por quê? Porque nas Olimpíadas de 2020, em Tóquio, todo mundo sabe que ela desistiu, ela não competiu. E ela disse que a pausa foi porque ela precisava cuidar da sua saúde emocional, ela não estava bem emocionalmente, né? E aí, muitas pessoas quiseram estudar o assunto, quiseram entender o que aconteceu com a Simone Biles. Todo mundo aplaude essa menina, é super famosa, tem tudo. Por que ela caiu doente, né? Doente emocional. E aí, ela ficou mais de 2 anos parada. E a pergunta, Rebeca, é a seguinte: como fazer quando tudo que temos e somos não faz sentido, por mais que todos achem que a gente tem tudo? Nossa, mas você é tão saudável e feliz, você tem uma família linda, por que você está se sentindo assim? Como que a gente faz? Por que isso acontece? Então, todo mundo sofre. Todo mundo, alguns e vai, quando você entra num pico de sofrimento, todo o seu caos emocional, as suas tendências, ela aparece. Então, gente, nós precisamos de ajuda. Muitas vezes as pessoas não se curam, não saem do seu ciclo porque não buscam ajuda. Eu preciso de ajuda de profissionais, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso do evangelho entendido da forma correta, o evangelho que cura. E eu preciso de apoio uns dos outros. Então, o que a gente tem como projeto, o Ministério, é um grupos de apoio. Gente, apoio é bíblico. A Colossenses fala, suportai-vos uns aos outros. O suportai-vos é dar suporte. Sabe, é muito fácil você criticar alguém. Eu vou falar para vocês, tem alguém que é teu inimigo, alguém que você não gosta, e você olha, puxa, aquela pessoa, não se dou com ela. Gente, é geralmente porque o Espírito Santo está tentando te mostrar algo que tem em você, mas você não enxerga em você e você enxerga no outro. E isso pode estar acontecendo há 20, há 30 anos e você vai ficando rodando no seu deserto. Quando você dá suporte para aquele que é o seu inimigo, você é curado, gente. De fato, a gente precisa entender o porquê que a gente precisa estar uns nos outros, gente. Isso tem a ver com como Deus nos criou. Deus nos criou para ser dependente dele. Nós queremos ser dependente de nós mesmos. E para sermos dependentes um dos outros, além no universo e no céu, é um dependente do outro. O amor é dado um para o outro. Aí aqui na Terra nós queremos viver independentes. Então nós vamos ter problemas, sim. E muitos deles vêm de dois focos básicos, o medo e o orgulho. Mas vou deixar você passar aí outra pergunta, daí eu falo disso daqui a pouco. Uhum. Bom, Muito bom, Rebeca. Você foi falando aí, e antes da próxima pergunta, né? Eu já falo aqui também que eu lembrei do pastor Gilberto falando. Para a gente, ele é uma bênção. E ele estava falando na última semana de oração que ele fez aí online, na família ID, ele falou que o ser humano ele não sabe se relacionar. E aí eu fiquei pensando assim, ninguém, aí ele disse exatamente ninguém. E você lembra? Aí ele disse algo que mexeu bastante comigo. Eu já tinha pensado sobre como ele fugiu, né? Quando errou, mas não da forma, do ponto de vista que ele passou para gente, que foi o seguinte: ele falou que Adão, né, antes de pecar, ele tentou proteger a Eva ali, né? Quando ele viu que ela comeu, ele pensou assim: ó, não posso deixar ela sozinha, eu vou comer também. Mas quando ele come, peca e o pecado entra, ele já fala para Deus assim: Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Ele já acusou ela, já foi o contrário. De repente, ele não quer mais defendê-la, ele quer acusá-la para não receber a punição. Gente, incrível como o pecado transformou a nossa forma de nos relacionar, né? E desde o primeiro momento, Deus veio para curar. Ele veio para perguntar para eles o porquê, para eles confessar. Mas a gente não quer confessar o nosso pecado. A gente quer esconder, só que o universo inteiro está vendo. Então, por que o grupo de apoio é tão fantástico? E as pesquisas falam que o grupo de apoio são fantásticos como uma terapia cognitiva. Porque quando você fala da sua dor, fala do seu pecado, você começa a perceber que todas as pessoas estão presas no mesmo lugar. Você começa a perceber se aquele que um é drogado, o outro pode estar envolvido com a prostituição, mas você está no orgulho, no farisaísmo. E às vezes são só anjos maus diferentes que dominam a sua mente. Então, gente, quando a gente entende realmente que a gente tem um pecado, precisamos de Deus, a gente cai.
Então, por exemplo, grupos de apoio. Vocês já ouviram, todo mundo já ouviu falar aqui no Brasil, por exemplo, o AA, Alcoólatras Anônimos, Al-Anon, a questão de drogados, trabalham com os 12 passos. Gente, são passos de encontro com Deus. Então, isso é tremendo para a cura, é como uma terapia. Então, esses grupos, eles ajudam muito. E o Coração Restaurado é um grupo de apoio e que trabalha os frutos do Espírito, porque, como diz o próprio pastor Gilson, nós somos a necessidade do Espírito Santo. Mas olha, eu estava lendo, porque eu estou no livro de Isaías, né? Mesmo que eu orar todo o tempo, ele fala, suas súplicas não vão ser ouvidas se você está cheio de sangue. E você pode não ter sangue porque você não matou ninguém, mas você tem ódio no seu coração. Jesus disse: se tiver ódio, você já matou. Então, seus olhos estão cheios de sangue da vingança. Então, como Deus pode agir se a gente não sabe amar? Então, de fato, o que Deus quer nos fazer é transformar o nosso coração em amor. E aí o Espírito Santo vai ser pleno. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Amém. Amém. Exatamente. Interessante que é maravilhoso o resgate de Papai do Céu, né? É É maravilhoso. perfeito. É perfeito. E quero lembrar vocês que o chat está aí, tá bom? Tanto no Instagram quanto no Zoom aqui. O chat está aí para você fazer a sua pergunta, que vai ser de bom proveito. Já temos uma aí. Eu vou continuar aqui com a terceira pergunta. Abrimos o livro, esse livro tão maravilhoso que nós estamos comentando aqui. E deparamos com uma seguinte pergunta. Olha só. Qual o remédio para a dor da alma? Para a dor cuja ferida não pode ser vista ou percebida. As autoras desse livro sabem muito bem a resposta e está sendo buscada silenciosamente por muitos, né? É. Sente, mas não Faz- comenta, não pode falar, não pode se expressar. Você pode nos dar um resumo, um pouquinho dessa resposta? Então, Rebeca, vai ter que abrir seu áudio de novo, porque aqui a gente precisou fechar o som de todo mundo. Tá, abri Isso, aqui. isso. Gente, Então, é interessante. simples é amor. Mas, gente, qual é o problema dos nossos traumas? Alguém um dia nos rejeitou, desprezou, machucou, arrebentou, ou foi ausência de amor. Nossos pais foram mal amados, machucados, quebrados, abusados, e não soube dar o amor que necessitávamos para que a gente ficasse bem. Então, a gente precisa de amor. Então, a gente quer muitas vezes buscar o amor no companheiro, no pai, em alguém que machucou, que exige perdão. Às vezes eles não têm para dar. Gente, a gente precisa buscar o amor no Espírito Santo. Qual é o papel dele? O Consolador. É ele que enche o nosso coração de amor. Aí falar é simples assim. Gente, mas a gente precisa de suporte. De fato, muitas coisas a gente não consegue nem ver a raiz do problema. Ah, às vezes, parece que no Instagram aqui acabou, é assim mesmo? Posso continuar falando aqui? Às vezes, gente, você não está vendo a raiz. Então, quando você está ali com um grupo de apoio, por exemplo, alguém tá precisando de ajuda, tem um livro, e o livro e o grupo de apoio é fantástico, porque você vai no grupo e você vai começando a observar, um vai falando, outro vai falando. Geralmente, gente, o inimigo nos prende em dois grandes polos. Ó, vou pegar essa caneta para tentar ilustrar: o medo e o orgulho. E aí nós ficamos controlados. Tem pessoas controladoras e pessoas que ficam medrosas e não sabem dizer não, faz tudo para agradar esse que está aqui. E às vezes a gente troca. Aqui a gente, em casa a gente está assim, lá no trabalho a gente vira assim, sabe? A gente quer comandar tudo. Deus não nos fez para controle. O controle tem que ser dele. Deus nos fez para compartilhar. Uma liderança em qualquer área é essa. E quando a gente tem medo, a gente quer controlar o outro. Então, os frutos do Espírito Santo, de fato, gente, eles nos levantam do medo e nos quebram o orgulho. Mas para isso eu preciso enxergar, eu preciso ver as minhas mazelas. Então é muito bom a gente ter com quem conversar. Então, pegar o livro, começar a conversar, né? Por exemplo, ó, você está precisando disso. A gente pode ter grupos de apoio. Existem os grupos em todos os lugares. O Coração Restaurado também é um grupo que a gente tá funcionando já em várias cidades, através do livro. Mas a gente também está treinando lideranças para que eles avancem, para que espalhem no Brasil e em outros lugares, gente. Porque
Nós já vimos questões de restauração, gente, lindas. Pessoas que tomaram remédios depressivos por mais de 9 anos, depois do grupo de apoio acabou. Pessoas que tinham problemas enormes. Mas deixa eu deixar você fazer outra pergunta, senão eu falo o programa todo. É muita coisa. Fala, A gente tem Patrícia. uma pergunta da Maria. A Maria colocou aí no chat, o que fazer com os pensamentos negativos? Quanto mais você quer evitá-los, mais eles vêm. Então, Maria, o problema, por que que a gente precisa de uma ajuda de entender e é um pouquinho maior, e às vezes de um psicólogo ou do grupo de apoio? Porque às vezes a gente quer tirar, por exemplo, a gente tem uma árvore e os ramos, a gente tá machucado e a gente quer tratar o ramo, mas a gente precisa tratar a raiz. Então, o pensamento negativo, ele tem uma fonte, ele tem uma raiz. Às vezes, alguém te falou lá na infância, olha, você é uma banana. E quando você reage, você vai reagir aqui, ó, nesse ladinho, nessa ponta do lápis. Por quê? Porque você foi machucado. Então, o pensamento negativo, ele vem de você fazer uma autoimagem muito negativa, porque essa imagem, geralmente, ela é feita pelas pessoas à nossa volta. Mas, às vezes, a gente teve pessoas que nos viram muito mal, amaram muito mal, machucaram, isso com professores e de igrejas, e aí a gente está quebrado. E vem Satanás todo o tempo falando, ó, você não presta, você não vale nada, você é feio, e todas essas palavras malignas, né? Palavras malditas. E quando você tem palavras malditas, é isso. Um pai que acha que está falando, "Pô, você não sabe nada, moleque. É uma maldição que ele está dando para o filho, né? Você é um banana, é uma maldição, porque essa palavra fica. E você tem 50 anos e fala, puxa, eu sou banana. Fica aquela, porque a identidade a gente está querendo daqueles que nos respeitaram. Então, a gente precisa de uma mudança de identidade. Então, a busca do Espírito Santo, por que que muitos estão conseguindo em movimentos de busca do Espírito Santo como o MASC? Porque esses que chegam lá no MASC, eles vão chegar para Deus e falar, Senhor, eu quero saber qual é a minha identidade, qual é o projeto que o Senhor tem para mim. Eles confessam para Deus. Mas aqueles que não confessam e deixam aquele pecado escondido, não, Deus vai me ajudar da próxima vez, Deus vai me ajudar da próxima vez, Deus vai me ajudar da próxima vez. Mas eles não entregaram completamente, eles não vão conseguir. Eu tenho que entregar e eu preciso também de apoio, porque mesmo se for só Deus, às vezes o pecado é tão secreto, parece tão feio que eu não conto para ninguém. Mas, gente, quando a gente põe para fora, a gente vai ver que tem um monte de gente sofrendo como a gente, ou pior, só que as pessoas escondem a quatro chaves e ninguém quer falar nada. Então é muito legal, porque você vai no grupo de apoio, você pensa que seu problema é grande, você sai de lá e fala assim: ah, meu problema é fichinha. Depois do que eu ouvi aqui, eu nem tenho problema. E não é só isso, você também vai vendo como resolver os seus problemas, porque você vai vendo as estratégias do inimigo de aprisionar vocês no mesmo lugar. Esse que é terrível, né? Então, sim, pensamento acelerado, sabe? É lógico, gente, que, por exemplo, olha, tudo isso a gente está falando só dos galhos. Quer ver a raiz? Quer ver a raiz de um problema? Nós temos casos, não é um só, são muitos casos que eles têm vícios, que eles têm pensamentos negativos, mas eles foram crianças abusadas. Tem casos até nos grupos, nesses 10 anos que a gente está trabalhando, que a pessoa não tinha noção que ela sofreu abuso. Aí, quando nós começamos a trabalhar com um livro, porque essa apostila é trabalhada, o livro saiu agora, o ano passado, mas nós trabalhamos com apostilas que a gente rodava, imprimia e dava para 50 pessoas em Cáceres e Cuiabá. Então, pessoas que ao ler a matéria, que ao ir lá no grupo, aí que ele vai ter lembrança do abuso. Por que que acontece isso? Porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ele faz com que a gente esqueça, ele vai só trazer à tona quando a gente está disposto a sair disso. Só que se eu não quebrar essa corrente que me prendeu lá atrás, o que que acontece? Eu vou continuar tendo medo de que meu filho, ó, uma mulher que foi abusada, ela vai ter medo, se ela foi abusada por um homem, por exemplo, ela vai ter medo que a filha dela se relacione com um homem. Então, ela vai fazer com que a filha dela tenha medo. Se a menina tem medo, tudo que a gente tem medo volta para a gente mesmo. Então, o que que vai acontecer? Essa menina ela tem uma propensão enorme de ser abusada. Ela vai ter que vencer o medo.
E muitas vezes, para vencer o medo, aí você corre para o movimento feminista, um desastre, eu posso falar isso até na minha experiência, porque quanto mais você corre para esse lado, mais você não vai ter a proteção que você tanto quer. Então, um desastre. E o inimigo fez questão de colocar o homem e a mulher nos lugares errados para quebrar essa sociedade e destruir totalmente. Gente, o Espírito Santo a chuva serôdia, ela vai ser derramada para a igreja que forma uma unidade. Um cuida do outro. Eu não julgo o outro, mas eu dou suporte. Filho, o seu problema é vícios, e é vícios dos mais perniciosos que existem. Meu filho, tem jeito, sim, tem jeito. Olha, gente, o papel do terapeuta, deixa eu ver se eu baixei. Ó, ele é enorme nesse tempo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Uma terapeuta que assistiu uma live dela, uma psicóloga, ela falou: se a igreja entendesse mais do evangelho da graça, não haveria tanta necessidade de terapeuta. De fato, Deus também está querendo ensinar para todos os movimentos que estão em busca do Espírito Santo o caminho da restauração. Caminho da restauração tem a ver com amar, tem a ver com confessar, tem a ver com um ser dependente do outro, um apoiar o outro. Mas as pessoas, elas não estão querendo ver os problemas nelas, elas estão vendo os problemas nos outros. Ó, o meu problema é só ira, é só uma ira santa, o desse que é o problema terrível. Mas por trás de uma ira pode ter um orgulho, uma ferida que você nem sabe, que está destruindo toda a tua família. É verdade. Verdade. A gente pode estar aí sendo destrutivo, né? Para nós e para outros e sem perceber. Muito bom, doutora. A senhora estava comentando também sobre o AAE, né? É, Aí, Explica, é. Eu explica O para tava. gente. AA é Alcoólatras Anônimos, né? Mas eles são grupos de apoio que trabalham com 12 passos, tanto Alcoólatras Anônimos, Amor Exigente, e eles têm espalhados por todo o Brasil. Eu conheci eles, frequentei algumas reuniões. Aliás, a gente também trabalhou com 12 passos, a gente está escrevendo um material baseado nos princípios da nossa igreja, também é muito bom. Quero ver se monto uma revista para ajudar grupos. Eu já tive preconceito. Eu falei, não, quem precisa é o meu companheiro, o meu ex-companheiro, ele que é alcoólatra, eu não preciso. Mas, de fato, gente, os problemas, a gente muitas vezes está numa relação onde patrocina o vício do outro, isso é um desastre. E os grupos de Al-Anon, o Al-Anon não é para o alcoólatra, é para o familiar do alcoólatra. Tem grupos Amor Exigente. O Amor Exigente é um grupo para pais de drogaditos. A igreja, gente, ela tem um trabalho maravilhoso que ela pode fazer no resgate nesses grupos de apoio. E podem avançar em grupos. Então, por exemplo, eu sou um codependente. É bom eu ter um grupo de amigos que pode me ajudar. E que quando eu tiver com problema de medo aí, eu ligo, ó, tá difícil aqui, vamos morar junto, o problema é esse, esse, esse. Só de você falar, de dividir, um dar apoio para o outro, a gente consegue enfrentar e aí a gente vai crescer. Então, eu preciso ver e eu preciso de apoio para crescer. Tem mais uma perguntinha interessante aqui. Tem uma pergunta, e você foi falando aí, Rebeca, o livro, né, tem uma parte na página 151 e 152 que fala sobre a ira destrutiva, né? Eu achei interessante até o título dessa parte do livro, porque todos nós nos iramos alguma vez na vida, né? Mas como fazer com que essa ira não seja destrutiva? E aí eu já junto assim com uma outra pergunta. Porque eu, por exemplo, quando estava na faculdade, a professora falou o seguinte: tinha uma menina de 12 anos que foi para o psicólogo e ela estava bem, bem mal mesmo, assim, com uma tristeza profunda. E aí não sabiam por quê, e aí foram pesquisar, e você foi falando, eu fui lembrando aqui, como era o dia a dia daquela menina, sabe? E aí encontraram que
O dia dela era normal, ia para a escola, brincava, mas tinha um certo momento do dia que ficava ligada à televisão, num telejornal, que só falava uma notícia atrás da outra, notícia arrasadora, e notícias muito ruins atrás da outra, só essas notícias. E aí, o psicólogo, junto com o psiquiatra, descobriram que a tristeza profunda daquela menina, que estava já em depressão muito avançada, se dava por conta desse telejornal, né? Dessas notícias que ela estava absorvendo ali. E aí isso trazia um ira, tristeza profunda. A menina estava revoltada da vida e com muitas coisas bem ruins tão nova. E aí a pergunta é o seguinte, por que eu falei isso tudo? Porque como ter uma mente saudável quando a gente vive num mundo que nos adoece? Como não ter uma ira que seja destrutiva para todos ao meu redor? É possível? Olha lá, eu não tenho todas essas respostas, né? E, gente, a gente precisa também de ajuda profissional. E as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, um pai fala assim: eu criei meus filhos no mesmo lugar, do mesmo jeito. Um deu certo, outro não. Gente, tem 4 temperamentos que se estudam. A psicologia moderna está falando de 12. Eu creio nessa ideia de 12, porque os 12 discípulos, eles têm temperamentos diversos. Nós somos diferentes e nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. A senhora White chega a dizer que na nossa casa Deus traz pessoas diferentes. Então, se eu tenho alguém que tem uma sensibilidade, é uma criança que é sensível, eu não posso permitir, gente. A gente vai ter problemas do coração. Eu infartei e é de dor no coração, é de ver a dor que está acontecendo no mundo. Eu falei, Senhor, é possível ajudar? E a gente está tentando caminhar nessa direção e vem um monte de coisas para atrapalhar um monte de coisas e você acaba tendo uma dor tão profunda, então depende de como é seu coração. Cristo morreu de quê? De dor, de ver tudo aquilo acontecendo. Então, gente, de fato, a gente precisa desligar um pouco desse tipo de notícia para essa criança. A criança precisa ter acesso à natureza, as pessoas precisam ter mais acesso a Deus e às coisas de Deus, né? Ah, eu quero saber de todas as notícias para saber todas as informações. Gente, a gente vai ser moldado o nosso caráter pelas avenidas da alma, pelo aquilo que a gente está vendo e ouvindo. Então a gente precisa. Ah, não, essa série é muito boa porque essa série me ensina o que não fazer. Gente, e o tempo para a gente aprender das coisas de Papai do Céu, que Ele está voltando e que quer nos fazer crescer, aprender a amar, mudar o mundo, transformar. Onde está esse tempo? Né? Nós somos as pessoas que vão ver Jesus voltar. E Deus quer colocar amor num mundo tão difícil. Então a gente precisa buscar ajuda, precisa buscar as coisas de Deus, precisa. E aí tem, né, esse livro, porque a coisa que a gente mais precisa, pastor Gilson disse lá, acho que vocês já viram. Jesus falou na saída e na entrada as coisas que ele mais precisa é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda a nossa vida. Então, o livro inteiro é baseado nisso, né? E a questão da ira, gente, quando eu trato a raiz, né, isso vai mudar. Mas muitas vezes você vai ter algumas escorregadas, então você vai ter, por isso, eu preciso fazer autoavaliação constante, Senhor. Olha aqui, eu tenho esta questão, como... E aí você vai. Só que ao tratar a raiz, ao você ser aceito, ao você entender que é amado por Deus, ao entender que você tem um projeto de vida, que você, né, cabelo branco tem um sentido de existir desde os 13 anos, porque às vezes a gente nem se aceita, gente, entendeu? E aí, quando você entende que você nasce por um propósito, por ser amado, o Espírito Santo te carrega no colo, então você começa a construir a sua identidade. Com a sua identidade construída, você está pronto para relacionar com os outros de forma mais fácil. Eu falo, esse livro aqui, gente, eu tinha problemas em todas as áreas, era um desastre. E hoje nem tudo está mudado, mas tem hora que eu falo, filha, calma, eu tenho problema nessa área, eu vou pensar, não quero questionar agora, mas quando eu mapeio e falo para o meu companheiro, eu tenho problema aqui, falo para minha filha, falo para minha família, e eu preciso de ajuda. Vamos orar e depois a gente resolve isso. Aí você não vai se irar como você fazia, entendeu?
Mas isso não quer dizer, às vezes a coisa chega fora dos limites e você também. Esses dias eu acabei fazendo uma ira contra minha mãe, chorei demais e estou voltando a Deus. Tem problemas do meu feminino ferido que ainda precisa ser tratado e eu estou indo em busca de ajuda, estou indo em busca da psicóloga, terapeuta e vou trabalhar essa área. Então você não está fadado ao fracasso, mas você tem que ser humilde o suficiente para falar, gente, eu Aham. falo e eu falhei de novo e nomear o pecado, não é esconder. Porque a hora que eu falo de forma pública aqui e peço ajuda de forma pública, pronto, não está mais escondido. É um alívio e aí você vai conseguindo ajuda. Tem alguém que escreveu aqui, seria Tem, Rebeca. pergunta? Então, antes da nossa última pergunta aqui, que o nosso horário a gente passou um pouquinho, mas foi muito importante, É, nós temos a pergunta do Elias, ele é professor, e a dúvida dele é quando um jovem, um adolescente, e eu achei pertinente fazer aqui, porque você é professora também, é sua formação também. E aí você pode nos responder, ele diz que quando se trata de um aluno, né, que tem aí graves problemas emocionais e que está a ponto de um suicídio, já está na mutilação, como tratar esse aluno de forma que os pais eles não aceitam esse tratamento de um terapeuta, de um psicólogo, um profissional, e como você, como professor, vai reagir, sendo que no ambiente escolar a escola te proíbe de falar de religião, como fazer no caso desse? Essa é a pergunta dele. Então, olha, eu vou ser sincera, eu estava vivendo esse momento na universidade, eu comecei a contar a minha história de arrebento, abri meu coração dentro da universidade, e foi um movimento muito interessante, porque eles falaram, professora, a senhora até agora era boa professora, mas agora a senhora alcança o coração. Teve casos de aluno que tinha vindo ali já programando o suicídio, mas quando ele vê, o aluno acompanha a sua postagem no Facebook, o aluno acompanha o que você fala, o seu movimento, se você realmente está interessado em fazer o outro crescer, então alunos que estão vendo esse movimento, daí ele vem e ele fala, não, não quero mais. Olha, a sua história, a sua vida, ela muda. Então, eu não preciso pregar o evangelho só com palavras. Mas como professor, eu preciso ajudá-lo a crescer em todos os sentidos, abraçar a todos. Não é porque ele tem aquele problema que eu não gosto, ou eu estou. Não, é todos. E todos precisam ser abraçados, eles não podem ser julgados. Eles precisam ver que há alguém que os apoie. E quando há apoio, gente, uma universidade pode ser transformada. Eu vi isso. Eu sou da Unemate, nós somos, talvez, éramos um dos cursos com maior deficiência em computação, e um dia eu falei para os meus alunos, se eles queriam brigar, fazer lá uma briga, eu falei, calma, para de querer brigar pelo passe. Vocês são cristãos, vamos orar aqui. Eu falei para eles, são de religiões diferentes, não importa a sua igreja, vamos orar. E vocês podem mudar a universidade se vocês pegarem o melhor que cada um tem aqui, o melhor dos professores, incentivar, porque o professor está brigando com você também, porque ele está meio machucado. Então, tenta pegar o melhor dele, tenta fazer um movimento estudantil, mas com respeito. Gente, eles mudaram a universidade. Esses meninos, e um deles que estava na liderança desse movimento, ganharam um prêmio nacional de competição em computação. Aliás, eles foram para a China representar o Brasil e trouxeram o terceiro lugar. Quando a gente acredita, e eles têm uma fala que eles levaram, falaram que era da professora Rebeca. Quando eu acredito que eu posso, o que vocês podem fazer aqui, dentro da Unemate, um cantinho do mundo, insignificante, vocês podem fazer em qualquer lugar. O menino já foi para a Universidade de Harvard. A gente precisa acreditar, fazê-lo sonhar. Gente, se nós fizermos os nossos jovens sonhar, você que é professor, gente, o poder de cura e o poder de transformar uma sociedade inteira é enorme. É enorme. E esses meninos não fizeram só o centro, eles fizeram um DCE em todos os lugares. E eles questionaram pelos abusos que estavam dentro da universidade. A universidade mudou, gente. Às vezes você precisa ajudar um e o mundo muda. É verdade, é verdade. verdade. O amor é curador, incrível, Rebeca. É o amor, mas eles precisam acreditar. Eles são de Aham, abraço, eles são de aconchego, sim, eles são chorar na hora que eles estão em desespero. Entendeu? E você não precisa falar de religião para isso, mas você precisa ser o ponto de mudança. é verdade.
Incrível. Que coisa boa, viu? De tudo que foi falado, doutora, tudo que foi falado, existe uma solução para um coração aqui, eu até escrevi aqui, né? Todo o coração pode ser restaurado, não importa a ferida emocional que a Sabe, pessoa tem. sabe aquela frase, para mim não tem mais jeito? Não, mas Isso. a minha ferida é muito profunda. É para todos os corações, tudo que a senhora falou aqui ou não, há exceção. Gente, pensa bem quem devia ser o endemoniado de Gadareno. Para ter tantos demônios assim, olha, eles deviam ter aprontado muito, 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 errado muito, para Satanás tomar conta de todo o tempo. A graça de Deus foi capaz de tirar essa legião. E o olhar de amor de Cristo transformou aquele homem que encontrou neste olhar a sua identidade. Gente, o evangelho é isso, é eu encontrar no olhar de Deus a minha verdadeira identidade. E o livro inteiro, gente, eu estou falando aqui do AA, o Al-Anon, todos esses movimentos que são comparados à terapia cognitiva, são movimentos que tratam da espiritualidade e da busca de Deus como a nossa identidade. Eu fracassei, mas eu me ligo a Jesus. Gente, se vocês pegarem os 12 passos, aí eu ando pela fé, eu tenho que fazer varredura, eu tenho que me entregar, e eu tenho que pedir perdão, e eu tenho que fazer restituição. Porque as pessoas, olha o que Mateus fez, ele foi e restituiu tudo que ele tinha roubado, era um ladrão. Olha como não teve jeito. Ah, eu sou um narcisista, um psicopata. Gente, muitos desses só foram crianças feridas, abusadas na infância. E que se eles entenderem o amor de Deus, eles são transformados. É o amor que transforma, é o abraço que modifica. Sabe, às vezes você acha que teu pai não tem jeito, mas você dá um abraço nele. Minha mãe só sabia dar tapinha. Quando você dá um abraço, ela vai aprender o abraço que ela nunca teve. Olha, eu vou contar um caso aqui de uma das pessoas que nós estamos no grupo já há algum tempo. Ela foi abusada pelo pai. Mas ela perdoou, ela resgatou, um dia ela foi na casa desse pai e ela deu um abraço, e ela chorando, o pai chorou. Eu nunca fui abraçada por ninguém. Gente, o amor, ele não só transforma a tua vida, mas transforma as quebras anteriores e posteriores, né? Tem aí o ministério da Joyce Meyer. Joyce Meyer fala, ela foi abusada dos 8 aos 18 pelo pai, que é a dor mais profunda, uma loucura, um desastre. Olha que homem maluco, né? Este homem, quando ele envelheceu, Deus falou, você vai cuidar dele. Deus curou o coração desse velhinho, né? E ela tem muita coisa para dar, escritora de livros que eu já comprei nas lojas dos céus, da CPB por aí, Eu e Minha Boca Grande, Raízes da Rejeição, livros muito bons, tem material muito bom sobre pessoas que vão escrever que vieram de caos. E Deus transformou a minha história, porque é muito fácil, eu nunca saí da igreja, mas, gente, vamos falar a real aqui? Ah, você julga o outro porque tá lá mexendo com pornografia, tá mexendo com prostituição, mas quando eu pergunto para Deus, tá, e se eu tô contigo, por que que nada aconteceu aqui em casa? Ah, e o orgulho no seu coração, Rebeca? O orgulho que tem nos nossos corações, gente. Quem é o chefão dos anjos maus? Ele é preso aonde? E aí, não tem jeito. Deus não pode habitar num coração que não se rende para Ele inteiramente. Então, o terceiro passo é entrega. E aí a gente vai trabalhar no livro, no coração restaurado. Preciso fazer a entrega completa, entender que os frutos do Espírito Santo são curativos. Veja, se eu não tenho alegria, eu tenho depressão. Se eu não tenho paz, eu tenho ansiedade. O fruto do Espírito é paz. Ele veio para curar, ele é o consolador. Se eu não tenho, mansidão, se eu sou irado, é porque eu não tenho mansidão, mas o fruto do Espírito é mansidão. Ele vai curar das raízes ao ramo e se transformar uma nova pessoa. João era filho do trovão, se tornou manso, gente. Aí tem um segredo. O segredo pega Gênesis 17, né? Deus convida Abraão, filho, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Abraão começa a andar com Deus. Quando ele começa, tem a bênção, tem até o filho. Ah, agora ele já mudou, estava perfeito. Não, ele tinha um defeito de caráter.
Defeito de caráter de Abraão, ele era medroso. E ele não valorizava as mulheres. Tanto que na hora, aí alguém olhou, ficou bravo com nervoso, é sim, sabe por que que ele era medroso? Olha aqui, tá lá no risco da mulher ir pro harém, e ele fala para ela, fez uma manipulação terrível. Olha, você é linda, eles vão te pegar e vão me matar. Aí eu posso pôr a mulher em risco se Deus pediu para o homem proteger essa mulher? Era um covarde, sim, que deixou a sua família em risco, a sua mulher em risco. Mas Deus transformou este medroso no pai da fé. Agora, a restauração não foi só dele, gente. Foi da mulher também. Ela se levanta. Primeiro, ela acha que a mulher não tem valor, que ela pode aceitar tudo, que ela pode pôr outra e conviver com esta outra repartindo o leito. Depois, ela fala: não dá certo, esse filho não pode conviver com o meu. E não sou eu, Abraão, como você falou lá no outro capítulo. É você que vai resolver o problema, porque você é o provedor da casa. Pode dar um jeito de mandar Agar e o filho embora. E Deus falou: é isso mesmo. Porque Isaac precisava estar numa família funcional para que ele, com 15 anos, pudesse ter a vida entregue totalmente a Deus. Deus precisa de nossos filhos totalmente entregues a Deus. Mas para isso, ele precisa transformar a nossa história. E tem cura para todo mundo. Tem cura, o Evangelho da Graça cura, esses projetos curam. E se cura, lógico, a psicologia precisamos de ajuda para a gente entender nossas feridas, para a gente ver, mas de fato, quem vai curar é o Espírito Santo. Amém. Uma coisa boa. Isso é saúde. Nossa, e como? Isso é E saúde, né? como? O objetivo Não, do gente, vocês não têm programa. ideia, não têm ideia. Eu tinha todos os problemas de saúde que você não faz ideia. Física Olha, mesmo, Ronaldo. Já física, tive né? ler, pertinho da fibromialgia, e são todos problemas de ordem emocional. A senhora White fala, 90% dos problemas são de Sim. ordem emocional, né? Minhas costas doíam e eu infartei. Por quê? Porque eu pesava, minha vida pesava nas costas. Eu pegava o trabalho dos outros, eu não sabia dizer não. Gente, minha vida tá leve. Hoje eu tenho Amém. mais de 50, minha vida tá muito mais leve de quando eu era jovem. Isso é bom Gente, é demais. outro mundo, é outra alegria. E eu queria repartir para Verdade. todo mundo essa alegria, né? Mas para encontrar tudo isso, é lógico que foi com muita guerra, porque o inimigo não quer que as pessoas entendam que é simples assim e que a gente pode fazer a diferença. Então, gente, olha, eu recomendo. O livro é muito bom, vocês lendo juntos já vai fazer a diferença. Se tem alguns líderes de algum lugar que tenha vontade de montar projetos e tem um chamado para o coração, a gente vai receber, não tem vagas para todos, porque a gente não tem como atender todos, mas se tiver interessados, a gente vai tentar capacitar esses que estão interessados, estão nesse momento, em outro momento, pelo menos uma rodada, e abrir projetos no Brasil, né? Porque aí a gente tem gente, já está em Goiânia, no UNASP, uma das meninas abriu lá, em Verdade. Hortolândia, Igual. aí tem lá em Mato Grosso, aonde tiver gente com Muito em breve em coragem de fazer a Recanto. diferença, né? E a gente que aí fique no Rio de Janeiro, um grupo que possa abrir para ajudar as pessoas, gente, porque Hum, quando a gente ajuda, as pessoas todas estão precisando, o mundo está precisando, estou. mas Deus quer capacitar seus filhos para fazer isso e capacitar no Espírito Santo. É Tá tão verdade. Verdade. leve, tá tão leve, Rebeca, que tá de férias, só indo para as praias. Menino, não, na verdade, eu tenho umas missões. Talvez eu retorne ao trabalho, mas eu tenho umas missões para esse tempo sabático com o Senhor. Deus me pediu para alguns projetos de escrita de um livro muito complicado. Eu fico brigando com ele, eu falo, não sou eu. Tem muito teólogo para fazer isso. Mas parece, cada dia que o Senhor vai me falando que é para escrever e tá dando trabalho. Vocês não têm ideia da briga e a guerra espiritual que eu estou vivendo para falar, porque, gente, a maior necessidade do mundo é de amor, né? E nesse último modelo, e se vocês pegarem o final do capítulo do livro, O Poder do Amor, ele vai falar sobre a lei de Deus. A lei de Deus, gente, que todas as igrejas precisavam entender, é a lei da graça. São só 10 limites de relacionamentos saudáveis. Ela não é uma série de não, 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 não. Gente, não tem jeito. Deus fala não matar, mas você tem ódio, você já matou. Não é por aí. É do seu filhinho. Eu vou colocar amor no seu coração. Você vai amar. E com o seu amor,
tudo vai ser completado. Tem muitas vezes a gente fala, as nossas boas obras vão falar quem nós somos. Mas, de fato, se a gente olhar o que Deus julga, pega Provérbios 16:2. Deus julga os espíritos. Na nova linguagem de hoje, tá? Deus julga as intenções de um coração. Gente, só um coração que ama. Quem aprendeu? Sabe, nem todo mundo vai precisar estar no céu guardando toda a lei ou guardando o sábado. Muitos não vão entender isso. Quem está no fim, sim, mas quem não tiver, não vai. Mas ninguém vai estar lá se ele não aprendeu a amar. Uhum. Amor que Deus julga. E quando o amor é colocado em nossos corações, a lei de Deus é colocada em nosso coração. E quando Sim. esta lei é colocada, gente, Deus dá graça, a graça de Deus muda o nosso caráter. Então, a pessoa que vem de um sistema de abuso, né? Olha, ela não consegue nem olhar para o outro e é traumatizada, de repente ela se torna uma pessoa corajosa para enfrentar todo mundo. A pessoa que tem a questão da prostituição, porque ele não se valoriza, fica com qualquer um, quando ele entende que ele é lindo de Deus e que ele é um diamante precioso não fica com qualquer um. É verdade. Verdade. Porque, o ato sexual é um ato sagrado de Deus. É a intervenção do amor, é acompanhado pelos santos anjos. Então, quem tem amor no coração é só no ato de amor, gente. E Deus transforma nosso coração. Mas, Rebeca, eu não estou vivendo isso, mas Deus transforma. Aí eu preciso falar, gente, eu preciso de ajuda nessa área, eu não estou conseguindo. Mas é muito difícil porque o outro que não viveu isso nos acusa, mas ele viveu o abuso. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é um castigo miserável que eu estou vivendo todos os dias, porque eu vivi o abuso e ele não viveu. Mas Deus quer que você apoie, então que ache grupos de apoio, que um possa apoiar o outro que viver a mesma situação. Amigo, nós sabemos o que é isso, eu preciso de apoio, é assim que o AA funciona. Olha, aí, como a gente conheceu muita gente do AA, nós tivemos nosso companheiro irmão Zezinho, se ele estiver vendo, e muita gente linda que participou dos primeiros projetos, a Deise que ajudou, a Luciana aí. Mas, gente, o irmão Zezinho falava, gente, o problema não era o álcool, o problema é todo um sistema que existe de emoções quebradas, que o álcool era só o escape. Entendeu? É a forma que o inimigo atinge você, porque você tem brechas de dores emocionais não tratadas. Então, se você trata as dores emocionais, isso não se passa. E aí, o que eu tenho que viver? Eu tenho que viver um dia só, um dia por vez. É assim que a Bíblia ensina. Então, eu tenho que viver o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça não é meus pecados vão ser, sim, eles vão ser todos apagados, mas Deus está te dando um coração de amor para que esses pecados não tenham mais interferência. Não é que você vai se tornar perfeito, né? Você não se torna perfeito. Mas, gente, quem ama, erra muito menos, gente. É Eu verdade. costumo falar para os meus alunos que não é uma área, são um pacote que vai te trazer uma vida saudável, né? A Exato. vida saudável vem de um pacote onde tem um objetivo principal, né? Tem um líder maior, que o nosso Papai do Céu. O Espírito Santo está aqui para cada um de nós, para estar guiando em qual área eu preciso melhorar, seja na saúde física, emocional, espiritual. E o pacote perfeito, junto com a temperança, mantendo o equilíbrio, faz toda a diferença. Doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigada, Foi doutora. muito Inclusive, a bom. gente trata, Ronaldo, da temperança no nosso livro, e a temperança, ela interliga os dois lados. Ela não é nem do lado do medo, nem do orgulho. É a que costura todos os frutos. Então, a saúde física, ela é fundamental para que o poder do inimigo se quebre em nossa mente e todos os frutos sejam costurados em nosso coração. Verdade. Ai, coisa linda. Deus É abençoe. isso, meus irmãos, a saúde ela é um todo, né? E Deus ele é Se perfeito, ele quer que se tenhamos deixar a saúde. Rebeca, Ele- se deixar a Rebeca falar, ela vai emendando aí, tudo aí, ela vai até. E Elvis, como eu estava falando aqui, Deus é perfeito, ele nos dá a saúde completa, né? Física, mental, espiritual, é um todo. E antes da gente ir para a oração final, tem uma parte do livro que eu preciso ler, que é na página 23, que eu sempre termino com um versículo, e aí eu vou terminar com essa parte que traz um versículo bíblico.
traz Isaías 61:3. E aí, se você tem sua Bíblia, anote. Que versículo maravilhoso. Fala assim, ó. Ele, fala de Deus aqui, nos capacitará a lhe entregar tudo sem reservas, mesmo que nossa vida seja apenas um acúmulo de cacos que não se encaixam. Olha que lindo. Ele trocará as nossas cinzas por óleo de alegria. Isaías 61:3. Que coisa linda. É uma preciosidade. Então, muito obrigada, Rebeca, por estar aqui conosco. Coloquei no site, mas vou falar aqui para quem vê no YouTube, é cpb.com.br, Tá. cpb.com.br. Aí você consegue adquirir esse livro maravilhoso, Coração Restaurado. E, gente, isso a gente não fala. Esse livro, ele foi escrito com muita dor e muita cura no meu coração. Então, e foi muito lindo, mas eu também tive ajuda, tá? Antes eu tive a ajuda do grupo do Rever, eu não posso deixar de agradecer aqui. É capacitando, é restaurando vidas e capacitando restauradores. Eles são um grupo dos pastores batistas, os primeiros que nos ensinaram. A menina da CEPAL falou: Rebeca, a gente vai te ajudar a montar um ministério que tenha a carinha da sua igreja. Então, eles nos apoiaram, eles nos treinaram por mais de 2 anos, eles nos ajudaram, porque vocês não entendem, a Rebeca estava com tanta raiva que ela queria pegar todo mundo pelo pescoço e ir matando de tanto que ela estava sofrendo. E eu precisei ser ajudada, carregada no colo, entender as loucuras que eu estava fazendo. E assim eu cresci. Então, gente, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Eu sou muito grata a eles. E aí vem esse material que tem a ver com as nossas questões, tem a ver com a essência da lei, o chamado que esta igreja tem para ajudar todo mundo, interligando com novidades, né? Porque Deus está me mostrando que muita coisa que era dito era só de levantar do medo, como a psicologia trabalha, mas quebrar do orgulho, que é problema do narcisista, do psicopata, as pessoas não falam muito. Deus fala: minha linda, é equilibrado, é o outro lado da balança, é só isso. Tem para todo mundo, tem graça que Amém. transforma. E a hora que os primeiros conseguirem testemunhar, como aquele primeiro gadareno fez, vocês vão ver os milagres preparando para a obra que o Espírito Santo vai fazer para finalizar a terra. A gente só precisa de testemunha, gente com coragem para ser testemunha do que Deus fez na minha vida. E eu tenho que falar para vocês, esse livro aqui não é meu não, gente. Foi Papai do Céu que foi ditando, restaurando a minha vida. Eu tenho problema em todas as áreas escritas aqui. Eu tinha problema e Deus está me tratando. Ainda tem resquícios, mas a minha vida é outra. Amém, Rebeca. Somos frutos desse tratar do Espírito Santo também, viu? É verdade. Muitos aqui sabem do nosso testemunho, você foi falando e tem que ter coragem para testemunhar. A gente até hoje testemunha nos lugares que a gente vai. E é maravilhoso ver como Deus mexe através do nosso testemunho com a vida das pessoas. E as pessoas chegam para a gente e falam: eu preciso disso. E aí, através do nosso testemunho, realmente você vai transformando, curando o outro, mostrando: o caminho é Jesus. Vem para cá, busca. E olha, que maravilha, que bênção é esse E material. eu preciso falar mais uma coisa. Aham. Em 2015 também, porque em 2010 eu comecei a buscar as questões do Espírito Santo. E em 2015 foi quando eu conheci o MASP. Resposta de oração, porque Deus tinha me falado, o meu testemunho, um dia eu conto, não dá para contar aqui, Tá bom, mas que se vamos eu não chamar de orasse, tudo. todo mundo ia morrer. E eu falei: eu não sei orar, o Senhor traz alguém aqui, o MASP foi resposta de oração. E a Amém. partir dele, nas madrugadas com Deus, que esse trabalho foi feito, gente. E aí tem as meninas que ajudaram. Elas não só ajudaram a escrever o livro, como elas me ajudaram a me curar. Vocês não estão entendendo? Uma foi a minha advogada e outra, ela foi parceira em algo que ela não queria. Ela brigou 1 ano para não escrever esse livro. A Rebeca, ela é cheia de ideias, ela vai fazer sozinha. Não precisa dar, não. Deus falou para ela: você precisa ajudar, porque ela não sabe as coisas que você precisa. Então, era na escrita e na ajuda da Rebeca, da transformação da Rebeca. Deus usou um batalhão de gente. Deus é Amém, muito lindo. Rebeca. Amém. Coisa linda e é visível a transformação, viu? É Se verdade. é linda, você exala o amor de Jesus, e isso é muito importante para a cura. E muito obrigada. Nossa, foi muito, né? Muito Muito importante. acrescentador na vida de todos nós. É verdade. E teremos uma outra oportunidade, então, para você Sim. testemunhar para a gente. Quem não conhece mais que aqui, que a Rebeca disse, vou falar rapidinho, é o Momentos a Sós com Cristo.
É um estilo de vida, é um abrir de olhos para você que conhece Jesus, né? Mas não tem um relacionamento íntimo com ele. Você diz, eu o conheço, mas a gente só conhece com quem a gente convive todo dia. E aí os momentos a sós ensinam isso pra gente. Se você tem vontade de participar, fala com a gente lá no grupo, a gente vai te explicar como levar para sua igreja ou onde está tendo para você participar, tá bom? O nosso Olha, tempo aqui, ó, falta 3 minutos. Fala, meu bem. só agradecer mesmo, agradecer e dizer para vocês que segunda-feira tem mais, né? Segunda, estamos aí de novo, às Estamos aí, 18h30. E estamos muito felizes pelo tema de hoje. Então, Rebeca, ora ora para pra a gente gente. para fechar com chave de ouro, por favor. Paizinho do céu, estamos aqui, Paizinho, na tua companhia, agradecidos porque o Senhor é muito lindo. É o Senhor que restaura, é o Senhor que capacita a ciência, capacita os profissionais, é o Senhor que faz o trabalho. E o Senhor quer que a gente se torne dependente, quer que esta igreja cresça, Paizinho, que a gente possa ajudar a todos ao nosso redor e formar a unidade para que teu Espírito Santo seja derramado. Paizinho, nos capacita a ajudar uns aos outros, nos enche de amor e cura os nossos corações feridos, Pai, que cada um possa sair curando outros, porque um coração ferido machuca, mas um coração restaurado vai restaurando outros à volta pelo testemunho do milagre que é o Senhor que faz nas nossas vidas, porque somos incapazes até de ver onde estamos errando, como eu estive por anos a fio na minha vida. Guarde a cada um aqui, Pai. Guarde a cada um que vai ouvir essa mensagem em outro momento. E que o Senhor possa, Paizinho, que eles possam encontrar a cura contigo, é o que eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Rebeca. Foi um privilégio tê-la aqui. Obrigada a todos. Você pode abrir seu Todos os slide. amigos, Pode meu abrir Amém. seu amigão Elias, professor, muito obrigado também. Muito bom. para todo mundo aparecer, dar um Sim. tchau aí no final. É muito bom estarmos aqui juntos nesse momento. Muito obrigada a todos vocês, viu? Verdade. Que Deus Tá, abençoe. eu Deus ia abençoe. esquecer. Obrigada aí, Elvis, Dá um tchauzinho aí, assim, ó. Denise. Ó, isso. Vamos tirar dá para Obrigada, tirar um print? Elvis. Vamos tirar uma foto? Ah, quer tirar um print? Então tá. Isso. Todo mundo sorrindo. Abre a câmera, 1, 2, 3, Quem valendo para puder. foto, 3. Quem puder, É. claro, claro. Isso aí, ajeita o cabelo muito bem, isso aí. Agora, 1, 2, 3. Tcharam! Foi? Era esse, selecionou. Olá, Eliúde, Adriana, tá aí, Michele, Que olha lá. legal. Oi, gente. Foi? Vou tirar mais um aqui, porque mais uma abriu aqui, a É, mas Michele. Michele, que bom que você veio, amiga. Ó. ajeita o cabelo aí, Denise. Vai, agora vai. Oi! Muito obrigada, gente. Muito bom. Que Deus Tia, abençoe inclusive. vocês. Deus abençoe também. Tchau, tchau para todos, gente. Uma noite abençoada, viu? Isso aí. Deus também. Amém. Maravilha.